Paris, você pode ser convocado se Joe Biden declarar guerra ao Brasil em 2025. As constantes ameaças de líderes internacionais à soberania do Brasil, e agora com a mais recente declaração de Joe Biden, nos fazem perceber que a nossa Amazônia é alvo de um astuto plano de conquista militar que já vem sendo arquitetado durante muito tempo. Durante toda a história, o povo americano foi moldado em princípios ideológicos que mostram o quanto eles estão propensos a intervir militarmente no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Para tal conquista, essa chamada intervenção militar se revestirá de uma aparente ação de preservar o meio ambiente e o clima. No entanto, sua real intenção de cobiça não pode ser disfarçada. Basta ver como, durante sua história, os Estados Unidos criaram toda uma política para justificar suas intervenções na América e no mundo. O princípio de a América para os americanos, criado com a doutrina Monroe de 1823, ganhou uma nova compreensão com Theodore Roosevelt, 1901 e 1909, criador da política do Big Stick. Se o interesse americano estiver ameaçado, como um pretenso aumento do aquecimento global, seria algo perfeitamente justificado para enviar forças militares para conter o causador do problema. Se te parece pouco o aquecimento global para motivar uma guerra, veja então os antecedentes da Segunda Guerra do Golfo de 2003. A justificativa para a eliminação de Saddam Hussein e seu regime foi a suposta fabricação por parte do ditador de armas de destruição em massa, que no final do conflito se mostrou que era tudo uma imensa farsa para que, mesmo de forma indireta, os Estados Unidos se apoderassem das imensas reservas de petróleo do país. E nesse mesmo sentido das armas de destruição em massa, o aquecimento global tomou o lugar das armas nucleares, que durante anos ameaçou a existência da Terra. Então, não é de se surpreender que o governo norte-americano já tem um plano de invasão da região litorânea norte do Brasil. Nesse cenário em que uma força avançada de reconhecimento de marinhos americanos comecem a tomar posições-chave na Amazônia, seria lógico pensar que o Serviço de Inteligência do Exército Brasileiro já tivesse planos estratégicos de defesa. Agora devemos nos perguntar qual seria o melhor entre eles. Dependendo da ocasião, o alto comando militar poderia entrar em desespero, como as recentes declarações do general Edson Leal Pujol, que, diante de uma posição mais firme do chefe supremo das Forças Armadas do país, disse: "As Forças Armadas brasileiras são uma das menores do mundo." Tal fala se mostrou como um gesto de total insubordinação ou estaria apenas afirmando a
necessidade urgente de uma melhor estrutura bélica para nossa defesa? Constatando que o Brasil em 2017 contou com um orçamento de 29,3 bilhões e 334.500 militares na ativa contra os Estados Unidos, que tiveram 1.356.929 militares na ativa, e em 2018 um orçamento de 706 bilhões. Pujol só falou o óbvio. No entanto, evidencia uma falta de patriotismo que seria cara à defesa da pátria. Seja qual for a sua real intenção, ele ignorou o verdadeiro potencial da nação em tempo de guerra. O Brasil, na época da Guerra do Paraguai, se encontrava tanto materialmente como em contingente desguarnecido de poder bélico. Foi graças ao imenso esforço de guerra empreendido por Dom Pedro II que o exército brasileiro, desacreditado inicialmente, pôde derrotar o exército então mais poderoso da América Latina. A mobilização em tempo de guerra. O artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 1187/39 estabelece que, em caso de guerra externa ou para manter a integridade nacional, todo brasileiro maior de 18 anos e até uma idade que o governo fixará em consequência das circunstâncias da ocasião, poderá ser chamado a prestar serviço em defesa da pátria. Isso significa que, se for uma guerra muito longa, qualquer cidadão apto a pegar armas poderá ser convocado, mas prioritariamente os cidadãos que prestaram serviço militar nos últimos 5 anos, de 17 a 45, sejam chamados primeiro. Celebrando o pessimismo, evitando tomadas de decisões precipitadas que possam originar estratégias que coloquem em risco a obtenção final da vitória, o Exército Brasileiro poderá enfrentar qualquer ameaça que faça frente às suas linhas defensivas, desde que mantendo um excelente nível de motivação entre as tropas. Observa que o primeiro meio que os Estados Unidos se utilizará contra o Brasil será o econômico, como já anunciado por Biden. Essa estratégia é muito útil para quebrar a moral das tropas inimigas, como vimos milhares de soldados iraquianos famintos se renderem antes dos primeiros combates. Nesse contexto, com o intuito de pôr logo fim ao conflito, algum general poderá sugerir ao alto comando um combate direto às forças invasoras. Porém, esse será um dos maiores erros estratégicos que se poderá tomar, custando a vida de centenas de soldados logo nos primeiros dias. Mesmo que a FAB conseguisse a façanha de garantir a superioridade aérea nos primeiros combates, seria pouco provável que a costa marítima brasileira fosse preservada do assédio pesado da Marinha de Guerra americana. Em terra, a infantaria em acelerado deslocamento ao encontro dos invasores mal poderia perceber que, por uma margem pequena de poucos metros, se coloca visível ao alcance dos terríveis canhões de 406 milímetros dos encouraçados americanos, que podem atingir alvos a 40 quilômetros de distância. Em poucos minutos, este ataque feito em mar poderia destroçar por completo uma formação regular que,
de forma hostil avançasse em direção das tropas invasoras. Observa-se que a retirada, se feita de modo desorganizado, pode ocasionar uma desastrosa derrota maior.